Eu tenho, na verdade, 3 perguntas para fazer ao nosso Funchal, que está agora no MEC, no Ministério da Economia, e que eu queria que ele entendesse a minha preocupação didática nessas perguntas. Na verdade, não são dúvidas que eu tenho sobre elas uma opinião, mas eu sou economista, gosto do assunto, já discuti isso com vários, inclusive com Paulo Guedes, mas eu sinto no Senado que várias pessoas que não são apaixonadas pela economia têm com muita justiça dúvidas sobre esses assuntos, Bruno, que eu vou colocar. E se viesse da sua parte uma explicação bem didática, ajudaria muito. Primeira pergunta, sobre a MMT, Modern Money Theory, ou Teoria Moderna da Emissão de Moeda, que é uma teoria feita por alguns teóricos americanos e que aqui no Brasil tem André Lara Rezende como seu principal representante. Basicamente, o que diz essa teoria? O governo pode emitir moeda e, mesmo emitindo moeda, isso não vai gerar inflação. Citam os exemplos das injeções de moeda que o Biden está fazendo, que outros fizeram, que Trump fez. Particularmente, eu entendo que quem tem moeda forte, que o mundo inteiro usa como reserva de valor e guarda, é uma coisa. Quem tem real ou peso argentino é outra completamente diferente. Então, eu acho que isso não se aplica no Brasil. Mas muitos têm essa ilusão de que se nós quebrássemos a proibição, porque hoje é proibido o Banco Central financiar o Tesouro, mas eles defendem que a gente quebre essa proibição, que o Banco Central, André Lara Rezende foi claro no artigo na Folha de São Paulo, emitisse 100 bilhões de reais e com isso o governo investiria e realizaria o sonho da senadora Zenaide. Através de investimento público, alavancaríamos o desenvolvimento nacional. Então, essa é a primeira pergunta relativa a André Lara Rezende, a MMT, Modern Money Theory. Por que isso não é possível? Que consequências isso teria, no caso brasileiro, sobre os juros e sobre a inflação? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Outra ilusão que ocorre a muitos senadores é a seguinte. Não só a senadores, a deputados, a governadores, a muitas pessoas não muito ligadas à economia. Nós temos 400 ou sei lá quantos bilhões de dólares de reserva. Já ouvi isso da boca muito do pessoal da esquerda. Por que não usar esses 400, 500 bilhões de dólares em reserva que nós temos para financiar o desenvolvimento brasileiro via financiamento público? De novo, esse dinheiro não pertence ao Tesouro, pertence ao Banco Central. O Banco Central não pode financiar o Tesouro. Mas se nós quebrássemos a proibição, que consequências isso teria para a economia real? Por favor, esclareça isso, é importante. E terceira e última pergunta. O Senado aprovou um projeto do senador Rogério Carvalho sobre os depósitos voluntários, relativamente àquele dinheiro que o governo tem que fazer quando faz o câmbio das exportações. Graças a Deus nós somos superavitários, e o governo é obrigado a ter reais para fazer o câmbio dessas pessoas que exportam e que recebem em dólares. Essa conta de depósito voluntário que seria aberta pelo Banco Central 15 segundos. Faria com que o governo não precisasse emitir títulos para financiar esse câmbio, porque aí realmente não se trata de déficit, se trata de câmbio. Eu, particularmente, vejo isso com bons olhos. Queria saber como o senhor vê essa questão dos depósitos voluntários pelo Banco Central e se é verdade que isso poderia reduzir a nossa dívida pública entre 16% e até 34% do PIB, ou seja, aquele índice que o senhor mostrou no gráfico lá de 87% cairia substancialmente. São as 3 perguntas, resumindo. Moderna teoria da moeda, André Lara Rezende. Segundo, por que não podemos usar as reservas de dólar para financiar o desenvolvimento? E terceira, o projeto do depósito voluntário dos bancos no Banco Central. Muito obrigado, senhor presidente.
MMT, né? Modern Macro Theory, você vê, assim, lá nos Estados Unidos mesmo, você já tem muita contestação em relação a isso. Mas, assim, de forma bem resumida, ela meio que nasce num ambiente econômico que tem uma taxa de juros próxima de zero ou zero, e aí você está batendo naquele limite, né? Ou seja, é basicamente o seguinte, você empresta dinheiro e custo zero. Então, quer dizer que se o dinheiro tem custo zero, eu posso emitir moeda e vou fazer, não preciso pegar dinheiro emprestado, eu vou emitir moeda. No próprio Estados Unidos, você já tem muita crítica. Então, você pega, por exemplo, 2 catedráticos, né, americanos lá, o Larry Summers, que já foi secretário do Tesouro, e o John Cochrane, professor de Stanford, que vem falando bastante disso, eles estão bastante temerosos em relação a isso, por essa consequência no próprio Estados Unidos, que tem uma moeda forte. Então, não precisa ter ataque especulativo. Mas o aumento de despesa, né, o aumento do déficit público e o aumento do endividamento, em algum momento pode acionar um gatilho de, né, será que essa dívida vai ser paga? E a quantidade de dinheiro na economia, naturalmente é isso, você aumenta a base monetária, mesma quantidade de produtos que estão sendo produzidos, você dobra a quantidade de moeda, é natural que você tenha pressão inflacionária. A gente já está começando a ver isso nos Estados Unidos. Se a gente olha a taxa do Tesouro Americano de 10 anos, está subindo, cada vez que você tem esses anúncios de planos fiscais muito expansionistas, você já tem esse crescimento dos juros americanos, já capturando isso, uma inflação mais alta e um risco mais alto. E isso nos Estados Unidos, que tem uma moeda forte. Aqui a gente já tem 2 problemas. Primeiro que a nossa taxa de juros está muito longe de ser zero, né? Ela não é zero taxa curta, muito menos zero taxa longa. Assim, a gente já teve uma experiência no passado, né? Gastamos 10% do PIB. Então, se a gente pega e emite dinheiro e gasta muito, a inflação desse ano é muito explicada por aquele aumento, né, de fiscal que a gente teve ano passado. Então é isso, a gente já fez aqui esse experimento, não precisou nem emitir moeda sem lastro, né? Ele simplesmente se endividou, jogou esse caminhão de dinheiro na economia e gerou essa inflação. A gente precisa fazer isso de forma organizada, fiscalmente e monetariamente. Então, a gente sabe que esse tipo de coisa traz inflação, essa inflação afeta quem no final do dia? Quem não tem proteção de instrumento financeiro, são os mais pobres, é o que a gente vê, afeta os mais pobres, é perda de poder de compra. Então, lá no próprio Estados Unidos fala que isso chama de voodoo economics, não tem muita explicação e assim, você tem uma corrente que advoga por isso, mas lá no próprio Estados Unidos ele é muito contestada num ambiente de taxa de juros zero ou próximo de zero, tá? Então eu acho importante a gente falar aqui porque é temerário a gente entrar com esse tipo de debate aqui no Brasil. A gente não tem o mesmo ambiente, nossa moeda não é o dólar e a nossa dívida é muito alta, né? Então, assim, o Brasil, apesar de ter uma reserva forte, eu conecto com a segunda pergunta, né? Tem uma reserva forte que traz essa credibilidade, a gente está muito menos sujeito a ataque especulativo por conta de câmbio flutuante, reserva internacional. Apesar da gente ter isso, até que ponto, né, a gente consegue, né, navegar nesse mar de tranquilidade em relação à estabilidade da moeda, tá? Então, acho que claro que o Roberto Campos seria uma pessoa muito melhor para responder do que eu, mas essa é a minha visão. Em relação a reservas internacionais para usar, acho que a senadora Cátia Abreu tocou num ponto importante. Ela falou, né, as agências de rating olham isso. Então, assim, primeiro esse é um ponto operacional. A gente está olhando estoque em geral. Se você vai baixar reserva, você baixa reserva para baixar a dívida. Tanto é que na nossa métrica de dívida líquida do setor público, o efeito né, esse é um ativo que a gente tem, ele, né, reduz o nosso endividamento líquido quanto maior a reserva. Reduzir reserva, o impacto vai ser numa dívida bruta menor. Agora, daí até o gastar, a gente vai ter 2 problemas. Primeiro, passa pelo orçamento, a gente vai ter todos esses controles de regras fiscais que a gente tem. A gente não vai ter essa liberdade para gastar. E segundo, esse excesso de gasto vai gerar essa repercussão, por exemplo, gasto de forma desorganizada, repercute na inflação. Então, e qual é o grande lado negativo de você lidar com a baixa reserva? Você fica mais exposto a esses, né, movimentos internacionais. A gente sabe que o mundo é muito conectado, então movimentos de capital internacional
é importante a gente ter um nível de reserva confortável para poder lidar com isso, traz mais estabilidade para a nossa moeda. Então, e o ponto, de novo, que a senadora Cátia Abreu tocou, é verdade. Cada vez que a gente fala com a Standard & Poor's, com a Fitch, com a Moody's, um ponto importante, que é ponto bastante positivo, são nossas reservas. Aí imagina que nossa reserva é baixa, aí cria essa instabilidade, cria risco se desorganiza sistematicamente o Brasil em relação à estabilidade da moeda, se impacta no risco, impacta nos juros, então vai acabar sendo pior para a nossa economia. E depois, em relação aos depósitos voluntários, é um bom projeto, assim, de novo, a gente tem, hoje é tudo por operação compromissada, né? Então é isso, o Banco Central, qual que é a lógica, né? Ele controla a quantidade de moeda na economia, né? Porque ele controla a oferta de moeda, mais oferta ou menos oferta, ele controla o nível de taxa de juros. Como é que ele faz isso? Operação compromissada. Se aumenta muito a quantidade de dinheiro na economia, ele joga papel e pega esse dinheiro para manter a taxa de juros. Taxa de juros é o preço da moeda, é a oferta e demanda de moeda. É um instrumento que ele tem. Poderia ter, os bancos ficam com isso, os fundos ficam, então tem vários agentes econômicos que ficam com isso. Os bancos poderiam usar um outro mecanismo, que é o depósito voluntário? Poderia. Vai impactar muito na dívida? Acho que não. Porque uma boa parte das operações compromissadas não está na mão dos bancos. Impacta alguma coisa, mas eu não acho que impacta nesse tanto, queda de 20%, 30%, não acho que impacta menos. Eu sei porque eu já conversei com o diretor do Banco Central sobre isso, mas impacta. Agora, é uma oportunidade para a gente uniformizar nossa medida, nossa métrica de dívida bruta com o padrão do FMI. E, de fato, é uma oportunidade. Porque nossa métrica é diferente. Como a gente consolida com o Banco Central, a operação compromissada não está entrando. Tá? Se a gente separar, agora é uma oportunidade, depósito voluntário pode ser uma oportunidade para poder fazer isso, migrar essa nova metodologia. É uma discussão que a gente precisa ter com o Banco Central e alinhar nossa metodologia da FMI. Eu gosto do projeto de depósito voluntário, eu acho que é um instrumento que é importante, tá? E acho que o Banco Central também é bastante a favor desse instrumento.